paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre cada membro da sua família. Receba e tome posse das bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, que estão sendo derramadas sobre a sua vida e sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Nosso tema hoje será as filhas de Zelofeade reivindicando seus direitos. Para melhor entender o tema, é importante você ler o livro de Números, do capítulo 26 e capítulo 27, né? Que você vai relembrar ou vai entender melhor. Zelofeade, que era filho de Heter, personagem bíblico que ficou conhecido por ter tido apenas filhas. E seus nomes eram Macla, que no hebraico significa marra, que quer dizer gordura, enfermidade. Noa, que significa movimento. Rogla, que significa dança e também perdiz, né? Milca, que no hebraico quer dizer rainha. E Tissa, que no hebraico quer dizer agradável. Estas mulheres, elas tinham assim visão de futuro para a época delas. Mas uma coisa importante, elas liam a Torá, as leis que Deus tinha dado a Moisés, e elas tinham esse entendimento. Mas como que naquela época as mulheres não aprendiam a ler? Quem disse que não? Era um número bem reduzido, era muito esforço, mas elas liam sim a Torá, elas tinham entendimento da Torá, né? Então Zelofeade morreu durante a peregrinação de 40 anos no deserto. E como foi dito, ele só tinha filhas, que elas constituem uma exceção à estrutura patriarcal do povo israelita da época de Moisés. Quando você lê o livro de Números, no capítulo 27, dos versos de 1 a 7, você vai entender que Israel antigo, as mulheres eram tratadas como propriedade do pai e depois transferidas para o marido por meio de um pagamento nupcial. Lembro de Jacó, né? Em sua humildade e sabedoria, as 5 filhas de Zelofeade influenciaram a criação de uma nova lei por Deus para permitir que as mulheres possuíssem terras. Deus, ele é justo, Deus é imparcial e não quer que as mulheres sejam desfavorecidas. Ele vê as mulheres como perfeitamente seres capazes de administrar, de tomar decisões. Por isso que Mateus Herg, aquele grande teólogo, diz que Deus tirou a mulher da costela do homem, do lado do homem, né? Para que elas tenham o mesmo patamar de desenvolvimento, de conhecimento, enfim, a mulher é capaz disso. E um homem que valorizou muito as mulheres, não houve homem na terra para valorizar mais as mulheres do que Jesus Cristo, o Filho do Homem. Amém? E por isso, as filhas de Zelofeade, elas foram à presença de Moisés, o sacerdote Eleazar, os príncipes e toda a congregação, para reivindicar os seus direitos da herança, Números 27, 2, e defender também o seu pai, que acusavam de Zelofeade ter participado da rebelião de Coré, Números 27, 3, 4, né? E elas foram lá defender também o seu pai. O que levou Moisés a levar o caso ao Senhor, e o Senhor mandou que desse a ela os seus direitos. Número, capítulo de 27, de 5 a 11 versos. As atitudes das filhas de Zelofeade foi um marco, né? Nos direitos das mulheres até os dias atuais. Amém? Então, as filhas de Zelofeade, elas são assim um exemplo para nós mulheres, né? De sermos mulheres corajosas, decididas, guerreiras, determinadas, com atitude e responsabilidade social. Quando nós lutamos por nossos direitos, nós não estamos cometendo crime, não estamos desrespeitando ninguém, não estamos afrontando ninguém, não estamos ofendendo ninguém.
Amém? Então é importante que nós conheçamos os nossos direitos, consultemos agora quem sabe os nossos direitos e nós reivindicarmos os nossos direitos. Não com guerra nem com briga, mas com diálogo, com entendimento, porque uma serva do Senhor, ela sabe dialogar, ela sabe conversar. Mesmo quando as pessoas não queiram conversar, então ela conversa com Deus e Deus resolve a todos os problemas, porque Jesus Cristo é a solução de todos os problemas, mas nós não podemos ficar de braços cruzados diante dos nossos direitos, e é lutando que nós vencemos, e é lutando que nós conseguimos a responsabilidade social na sociedade em que nós vivemos. Fique na paz de Deus, leia a Bíblia, estude a Bíblia, ore sem cessar e jejue pelo menos uma vez por semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, que Deus envie os seus anjos para nos guardar, para nos proteger, né? E vamos orar uns pelos outros, orar por nossas famílias, orar pela igreja do Senhor, orar por Israel, orar pelas nações e orar por aqueles que também não gostam de nós, pelos nossos inimigos. Todo mundo tem inimigo, uns fortes, outros muito mais fortes, mas o poder de Deus derruba tudo e qualquer mal feito que se arrodeia ou que ataca o ungido do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor sem ficar impune. É a importância de nós mantermos essa comunhão com Deus. É a importância de nós nos tornarmos filhos de Deus, servos de Deus, amigos de Deus, porque nós somos protegidos pelo poder de Deus. Nós somos blindados pelo poder do Espírito Santo. Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que Ele ama, e protegendo, guardando, libertando, enfim, nós somos igreja do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos guarde e cada vez mais que nós possamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, porque Jesus Cristo está voltando e devemos estar preparados para receber o Senhor, que Ele venha arrebatar a sua igreja. E você é um dos tais, eu sou um dos tais, e nós precisamos ser um dos tais. E isso se faz com amor, com justiça, com união, porque é muito bom e suave os irmãos viverem em união. Um grande abraço, com meus braços de oração.